galera da Broadway Church, meu nome é César Bianco, eu sou pastor aqui em São Paulo, na Zion Church, aqui no Brasil, e é uma alegria no meu coração poder compartilhar com vocês aí no Canadá. Eu sei que vocês têm um ministério para brasileiros que tem atuado de maneira incrível nessa nação, e eu estou muito feliz pelo convite da Ena, também do Renato. Nós tivemos um call na semana passada e nós alinhamos para eu poder compartilhar a palavra com vocês. Muito obrigado pelo convite. Ena e David também, eles que fizeram parte da nossa igreja aqui em São Paulo, enquanto eles moravam aqui, eles eram uma bênção aqui para nós, eu creio que eles estão sendo também bênção para vocês aí, estamos com saudades de vocês. Mas muito obrigado por essa oportunidade e eu quero compartilhar algo que está no meu coração para vocês. Nós estamos vivendo um tempo difícil, na verdade, como nação brasileira, eu creio que vocês aí no Canadá também estão se adaptando a tudo que nós estamos enfrentando hoje, como pandemia, coronavírus. Mas eu quero te dizer uma coisa e trazer uma palavra de esperança. Eu quero dizer que Deus não foi pego de surpresa. Eu quero dizer também que o reino de Deus, ele está sendo expandido mesmo no meio de toda essa pandemia. Pode ter certeza disso. Nós estamos vendo diversas pessoas sendo curadas, nos nossos cultos nós estamos orando pelos enfermos e nós estamos vendo cura acontecendo, nós estamos vendo pessoas sendo libertas, salvação também, pessoas entregando as suas vidas a Jesus. Nós estamos vendo famílias serem restauradas e eu quero declarar essa palavra de esperança sobre vocês. Eu não sei exatamente qual é a realidade do que vocês estão enfrentando, mas eu quero te dizer que o nosso Deus, o nosso Senhor, Ele continua à frente de todas as coisas. Ele continua à frente e o reino dele continua sendo expandido. E o melhor de tudo, ele conta comigo e ele conta com cada um de vocês para que essa expansão continue acontecendo. Tenha certeza disso. Você é um agente do reino de Deus. Você é um embaixador do reino de Deus aí no Canadá. Tenha certeza disso, carrega essa convicção, porque isso vai fazer toda a diferença nesse processo de coronavírus, na forma como nós vamos encarar essa pandemia. E por que isso faz diferença? Porque quando você é um embaixador do reino, você conhece aquele que te enviou. Entenda isso. O embaixador, ele conhece aquele que o enviou. Nós, através de um processo de intimidade com o nosso Pai, nós conhecemos aquele que nos enviou através da grande comissão. E essa é uma grande oportunidade para nós manifestarmos o reino de Deus, a grande comissão, em diversas situações diferentes. Talvez é uma coisa muito atípica, mas você tem a criatividade do céu sobre a tua vida para você manifestar o reino. Amém? É isso que nós estamos experimentando aqui no Brasil. Deus tem nos dado estratégias, Deus tem nos trazido sabedoria e revelação para nós lidarmos com tudo isso. E eu libero isso agora. Antes de entrar na mensagem, aquilo que eu quero compartilhar com vocês, eu quero orar. E eu quero liberar isso sobre a vida de vocês aí no Canadá. Senhor, muito obrigado. Muito obrigado por cada vida que está assistindo esse vídeo agora, cada um que faz parte da Broadway Church, para esse ministério de brasileiros que está atuando de maneira tão grandiosa no Canadá. Eu oro agora em nome de Jesus para que o Senhor derrame mais ousadia sobre eles, para eles manifestarem o teu reino. Eu oro para que eles venham viver 2 Timóteo 1,7, que fala que o Senhor não nos deu um espírito de covardia, mas um espírito de amor, de poder e de equilíbrio. Eu declaro essa passagem sobre a vida de vocês, que diante do que vocês estão enfrentando, que não venha, na verdade, reinar a covardia, muito pelo contrário, que venha, reinar sobre vocês ousadia. O Espírito Santo que habita dentro de cada um é um Espírito Santo ousado. E eu declaro que não é um Espírito Santo Júnior, não é o Espírito Santinho, é o mesmo Espírito Santo que ressuscitou Jesus dos mortos. Habita dentro de você, habita dentro de mim. E eu declaro ele sendo uma ação, agindo de maneira sobrenatural através da tua vida, com ousadia, com amor ágape, com poder dunamis e com equilíbrio. Ou seja, fazer a coisa certa na hora certa. Talvez alguém perto de você está precisando de ajuda e você vai ser sal da terra e luz do mundo, indo fazer uma compra no mercado, talvez dando algum recurso, uma oferta, talvez ajudando a pagar uma conta de luz. Enfim, deixa Deus te usar, porque com certeza você vai começar a experimentar mais testemunhos dessa expansão do reino através da tua vida. Amém? Eu declaro isso sobre vocês em nome de Jesus.
Amém. Bom, eu quero compartilhar com vocês algo que está no meu coração e ao longo desse processo todo que a gente tem vivido nas últimas semanas, na verdade já fazem mais de 60 dias que nós aqui no Brasil estamos passando por toda essa situação de isolamento social. Eu creio que o que eu ouvi lá no começo, de que Deus não se atrasa, continua sendo verdade para nós agora, nesse momento, e para vocês aí também. E eu quero deixar o tema dessa mensagem: Deus não se atrasa. Presta atenção, talvez você está vivendo alguns momentos aí difíceis, mas eu quero liberar isso sobre a tua vida. Deus nunca se atrasa. Ele não está atrasado, a provisão já está no caminho. Você conhece aquela passagem de Daniel, quando de repente as orações de Daniel foram ouvidas logo no começo nas suas primeiras orações, mas a resposta demorou 21 dias para chegar. Teve muita guerra espiritual, muita batalha espiritual. Depois medita sobre o livro de Daniel, você vai entender um pouco do que eu estou falando. E o que eu quero dizer é que o nosso Deus não é um Deus surdo, muito pelo contrário, Ele está ouvindo as nossas orações e Ele não se atrasa. Muitas vezes nós experimentamos isso nas nossas vidas em algumas áreas e dessa forma a pandemia está atingindo muitas áreas das nossas vidas de uma vez só. Mas eu quero reafirmar para você, Deus não se atrasa. Sabe, talvez você está passando por algo hoje e eu quero deixar essa mensagem como uma mensagem de esperança, que independente do que você estiver enfrentando, Deus vai te usar para você ser aquele que vai ministrar a palavra para outras pessoas, vai levar esperança para outras pessoas, vai levar paz para outras pessoas, que você venha ser aquele que venha levar o reino de Deus, que é feito de paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Amém? Abre a tua Bíblia comigo em Êxodo capítulo 14. Êxodo 14, versículo 10 a 16. Eu vou ler essa palavra aqui junto com cada um de vocês. E aproximando-se, Êxodo 14, versículo 10. E aproximando o faraó, os filhos de Israel levantaram os seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles. E eles temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Versículo 11. E disseram a Moisés: não havia sepulcros no Egito para nos tirar de lá, para que morramos agora aqui nesse deserto? Por que nos fizeste isso, fazendo-nos sair do Egito? Não é esta a palavra que te falamos no Egito, dizendo: deixa-nos que sirvamos aos egípcios, pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos aqui no deserto. Então eles tinham acabado de passar por aquele processo todo de libertação, desde Êxodo 3, quando Deus encontra Moisés na sarça ardente. Tem muita coisa acontece ali até chegar no capítulo 14. A gente está falando aí de uma história de libertação do povo de Israel incrível. Você conhece provavelmente esse texto. Se você não conhece, leia o livro de Êxodo. Você vai se apaixonar pela forma como Deus cuida do seu povo, pela forma como Ele cuida de cada um de nós também hoje. E logo depois de passar sinais e maravilhas, as 10 pragas, logo depois de eles terem realmente conseguido a libertação tão esperada, eles estão agora de frente para o mar. E quando eles chegam na frente do mar, ou seja, de frente de uma dificuldade, de frente de um empecilho, de frente talvez com o coronavírus, é a hora que o povo começou a olhar para Moisés e falou: pô, Moisés, não era melhor a gente ter ficado lá, porque lá pelo menos tinha onde a gente morrer, agora a gente está aqui, lá a gente tinha onde trabalhar, agora a gente está aqui, o mar está ali, a gente não tem para onde fugir, atrás de mim está vindo aqui todo o exército de Faraó. Pô, Moisés, eles começaram a murmurar e reclamar da libertação que Deus estava fazendo. Olha que incrível, às vezes se nós não tivermos o olhar celestial e a visão de Deus para as circunstâncias e para as situações, mesmo que sejam situações adversas, nós podemos ser aqueles que estamos murmurando. Mas eu quero dizer para você aqui que nós temos que ter a visão e a clareza que Moisés tinha. Olha que incrível no versículo 13. Moisés, porém, disse ao povo: não temas, fica quieto e vede o livramento que o Senhor hoje vos fará. Porque aos egípcios que vocês estão vendo, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. E eu queria falar aqui um ensinamento que eu vejo nessa passagem, que Deus fala muito comigo,
que é o seguinte: não temas, fica quieto e veja o livramento do Senhor. Moisés está falando assim: ei, fecha tua boca, para de começar a liberar palavras que são palavras negativas, palavras que estão indo contra a circunstância. Não é que você não vai enxergar a realidade, mas é que a verdade de Deus prevalece sobre a tua realidade. Presta atenção, não deixe de enxergar a realidade, mas entenda que a verdade de Deus prevalece sobre a sua realidade. A verdade de que Deus queria livrar e libertar o povo de Israel vai prevalecer sobre uma dificuldade momentânea naquele exato segundo, naquele exato momento, naquela circunstância. A verdade de Deus prevaleceu. Ou seja, aos nossos olhos humanos nós estamos vendo, ei, tem um mar, está vindo o exército, o que eu faço agora? Mas diante da verdade celestial, deixa eu te falar uma coisa, diante da verdade de Deus e os propósitos de Deus, ele tinha planos para que aquele impossível do mar se abrir acontecesse. Mas é algo muito importante que a gente tem que fazer, é esse ensinamento de Moisés aqui. Não temas, fica quieto e veja o livramento. Muitas vezes o ficar quieto é você não abrir a tua boca para reclamar e murmurar. Muito pelo contrário, coloque o teu coração rendido e agradecido a Deus, independente da circunstância. Um coração grato, independente da circunstância. Porque quando nós fechamos a nossa boca, nós começamos a processar muito mais aquilo que está dentro do nosso coração. Não estou falando que você não pode ver que é impossível, mas não se esqueça que para Deus nada é impossível. E é esse Deus que nós servimos. Interessante que Moisés até aqui ele não tinha falado com Deus nada, ele só tinha uma palavra de Deus. Ele tinha uma palavra de Deus, ele estava confiando nessa palavra, e quando o povo começa a reclamar, ele automaticamente acessa essa palavra que Deus já liberou sobre a vida dele, e ele começa a liberar sobre o povo também. E aí ele continua. Então, depois que ele libera essa palavra para o povo, depois que ele traz então a verdade celestial, ou seja, aquilo que Deus queria fazer, e ele já sabia disso, no versículo 15, que ele fala, que Deus vai falar junto com ele. Olha que interessante. Depois de um posicionamento de Moisés, Deus vem com uma palavra certeira para embasar aquilo que Moisés já tinha falado. Então presta atenção, versículo 15. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Olha isso. Deus está colocando ali naquela situação uma condição para Israel. Ele está falando, ei, façam alguma coisa. Deixa eu te falar uma coisa. Você como brasileiro, a gente fala do jeitinho brasileiro, mas sabe por que o brasileiro consegue viajar para todas as nações e se dar bem em qualquer nação que ele for? Porque o brasileiro tem um alto grau de adaptação. É exatamente isso que Deus está falando aqui. Façam alguma coisa, se adapte à circunstância, não com os teus olhos terrenos, mas diante da minha verdade celestial. Se adapte, faça alguma coisa. Nesse momento aqui no Brasil, nós estamos vendo diversas pessoas se adaptando e fazendo alguma coisa para conseguir os seus recursos. Sabe, as pessoas estão indo atrás. Em questão de dias, já tinha máscara para tudo quanto é lado, já tinha um monte de costureira fazendo um monte de coisa. As pessoas dão um jeito. E é isso que Deus está falando. Faz alguma coisa. Não fique na sua casa de boca fechada reclamando. Pelo contrário, faça alguma coisa. Se movimente, agite as águas. Lembre-se, você é um tanque de Betesda, ambulante. Eu declaro isso sobre a tua vida. Quando as águas são agitadas, o milagre acontece, que você vem agitar esse rio de águas vivas. Não se esqueça, você tem um rio de águas vivas fluindo de dentro de você. Não é um lago que é fechado. Não é um negócio com água parada dá dengue. Deixa eu te falar uma coisa, a água parada dá chikungunya, dá zika vírus, dá um monte de coisa que a gente não quer. Na verdade, você tem esse rio brotando de dentro de você, então permita, faça algo, seja esse tanque de Betesda. Feche a sua boca e faça alguma coisa. Com certeza Deus vai te dar criatividade, sabedoria, inteligência, sabe? Ele vai te dar inovação, Ele vai te dar revelação para você conseguir superar e também não só sobreviver. Tá bom? Porque ele veio para te dar vida e vida em abundância. Ele vai também te dar estratégia para você ajudar outras pessoas. Pode ter certeza disso. E aí então, depois de tudo isso, Deus continua falando: e tu, Moisés, levanta a tua vara, estende a mão sobre o mar, fende-o para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Olha que interessante. Quando Moisés diz que Deus vai fazer alguma coisa, fica quieto que Deus vai fazer alguma coisa, sabe?
É muito interessante que Deus não tinha falado nada do que ele ia fazer naquele momento. Mas Moisés já tinha tanta experiência com Deus, até aquele exato momento, ele já teve tanta experiência com Deus, que eu creio que ele viveu aquilo que Lamentações 3:21 diz. Lembre-se daquilo que pode te dar esperança. Então, quando você olhar para trás e analisar na tua vida aquilo que Deus já fez, a forma como Ele proveu aquela vez que você estava desempregado, aquela cura que Ele trouxe para um parente teu, ou talvez para você quando a situação era difícil, as circunstâncias acontecendo de maneira sobrenatural, talvez no nascimento de uma criança, de um filho teu. Enfim, tem muitas formas que Deus agiu na tua vida. Eu tenho certeza que você carrega testemunhos de como Deus já agiu na tua vida. E é nesse momento de crise, nesse momento de mar, nesse momento de incertezas, que nós temos que olhar para trás e confiar que aquele Deus que fez no passado, Ele continua fazendo no presente, Ele vai fazer no futuro. Por quê? Porque Deus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Então é com essa visão de Lamentações 3:21. Lembra daquilo que pode te dar esperança. O que é que Deus já fez na tua vida? Eu tenho uma lista de testemunhos do que Deus já fez na minha vida e eu gosto de anotar isso. Porque toda vez que eu estou diante de uma situação difícil, de um mar, toda vez que eu estou diante de um coronavírus, de algo que pode vir para impactar a minha vida de maneira negativa, eu olho para aquilo e eu confio que o mesmo Deus que fez no passado vai continuar fazendo hoje e para sempre. Ele é um Deus que não abandona os seus filhos. E eu quero declarar isso sobre a tua vida. Na verdade, eu quero te lançar um desafio. Eu queria lançar um desafio para você, depois desse culto, você pegar um bloco de notas e começar a lembrar, em 2008, Deus fez isso na minha vida, dessa forma, nessa situação. Em 2010, Deus fez desse jeito, salvou meu pai naquele leito de UTI. Em 2011, eu lembro quando eu precisava pagar uma conta de água e de repente eu recebi uma oferta que era o valor exato. Em 2012, quando a minha família aqui, minha esposa ficou doente, Deus trouxe cura sobrenatural. Enfim, faz uma lista, porque é dessa forma que você vai conseguir ter uma atitude de Moisés diante do mar e das impossibilidades que podem surgir na tua vida. É dessa forma que nós vamos conseguir superar esse processo todo que nós estamos enfrentando hoje como coronavírus. Outra coisa que eu queria falar para vocês, presta atenção, o mar só se abriu quando eles cumpriram o que Deus tinha pedido. Ou seja, o mar não se abriu quilômetros de distância antes. Não adianta você ficar pedindo, você está vendo o mar lá na frente, você está pedindo, Deus, abre o mar. Não, Ele quer ver também a tua obediência, porque no processo de obediência você vai ver a provisão, a proteção e a capacitação para você cumprir aquilo que Deus está colocando para você. Então, quando eles chegaram em obediência na ponta do mar, quando não havia nenhuma outra possibilidade terrena, humana, não havia nenhuma outra maneira daquilo acontecer, é aí que Deus vem e intervém com o sobrenatural. Você faz o teu natural, você chega até a frente do mar e Deus vem com o sobrenatural e abre o mar das impossibilidades na tua vida. Não peça para Deus liberar tudo que Ele te prometeu, enquanto você não entregar tudo que Ele te pediu. Esse é o primeiro ponto que eu queria compartilhar com vocês hoje. Deus, Ele nunca está atrasado. Segunda coisa que eu queria falar também com vocês é que talvez você não vai se sentir pronto, mas Deus está sempre com você. Presta atenção, talvez você não se sinta pronto, mas Deus está com você. É a mesma coisa quando a gente volta um pouquinho para trás em Êxodo 4, quando Deus ele chama Moisés, ali em Êxodo 3 tem um encontro na sarça ardente, mas no capítulo 4, versículo 10 a 12, tá rolando um diálogo entre Deus e Moisés, e é muito interessante. Por quê? Porque Moisés disse ao Senhor, meu Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado ao teu servo, porque eu sou pesado de boca e pesado de língua. Alguns teólogos apontam que Moisés era gago. Por conta dessa passagem, eles dizem que Moisés era gago e ele está trazendo ali uma desculpa humana para cumprir um propósito de Deus na vida dele. Quem já fez isso aqui alguma vez na vida? Levanta a mão. Eu sei que talvez você ouviu algo de Deus e você falou, não, isso aqui é muito impossível para mim porque talvez eu sou gago. É igual o Gideão. Gideão, quando Deus fala para ele, você é o libertador do povo de Israel. Juízes 6, depois anota e vai lá dar uma lida. Juízes 6. Gideão, o libertador do povo de Israel, ele fala, não, Deus. Senhor, eu sou o menor da minha tribo e a minha tribo é a menor de Manassés. Ele começa a olhar
para circunstâncias terrenas ao invés da verdade celestial. E aí aqui no versículo 11, olha que interessante, Deus fala assim, e disse o Senhor, quem fez a boca do homem, Moisés? Ou quem fez o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não fui eu o Senhor? Vai. Ou seja, ele está falando, para de milindre. Moisés, chega de mimimi. Para de ficar murmurando. Olha os ensinamentos que ele está aprendendo com Deus aqui em Êxodo 4, que ele aplicou lá em Êxodo 14. É muito interessante, porque nós precisamos aprender com os ensinamentos das nossas vidas. E Deus fala assim, vai Moisés, pois agora eu serei com a tua boca e te ensinarei o que você vai ter que falar. Ou seja, para de desculpa. Se tem algo que eu quero frisar aqui para você, não me sinto pronto, mas Deus está com você. Para de desculpa. Você precisa dar o primeiro passo. É você, sou eu. Ou seja, nós precisamos nos mover em direção à palavra de Deus sobre as nossas vidas. Sabe, já ouviu falar aquela expressão, quem não tem cão caça com gato? Ou então, se tem tu, vai tu. Se só tem tu, vai tu mesmo. Sabe, é muito importante você ter isso na tua vida. Sabe, tá com medo? Vai com medo mesmo. É assim que funciona. E quando eu falo medo, sabe, eu estou falando de você voltar os teus olhos para Deus, porque Deus é amor e o perfeito amor elimina fora todo medo. Volta os teus olhos para Deus, enche teu pulmão de ar, acorda cedo, vai à batalha, porque Deus está com você. Mas eu não me sinto pronto, mas Deus está com você. Você pode sentir o que você quiser. Você pode se sentir pronto ou não pronto, Deus continua com você. Então, deixa eu te falar uma coisa. Se Deus está com você e Ele te manda para uma batalha, eu confio que o meu Deus não vai me colocar numa batalha que eu não possa vencer. Talvez não vai ser uma batalha fácil, talvez não vai ser uma batalha tão suave, né? Um mar de rosas, talvez não seja assim, e nem sempre vai ser assim. Serão batalhas onde nós talvez teremos algumas marcas, alguns sangramentos, mas Deus está conosco. Deus está com você. E é nesse processo que você vai se autoconhecendo. É nesse processo que você vai experimentando a provisão, a capacitação, e você vai experimentando também conexões divinas, você vai experimentando portas abertas, favor dos homens, você vai experimentando milagres atrás de milagres. É incrível você poder andar com essa mentalidade. Nem sempre eu estou pronto, mas eu sei que Deus está comigo. Confia nisso. Tá bom? É muito importante. E por que eu estou te falando para você confiar nisso? Porque quando você confia nisso, você está falando sim para a grande comissão. Você está falando sim para a grande comissão quando Jesus fala assim, lá em Mateus 28. Ele fala assim, portanto, ide, versículo 19, Mateus 28, versículo 19. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis, olha que incrível isso que Jesus está falando. E eis que eu estou convosco até todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Jesus ele está falando, ei, eu estou com você. E sabe qual que é a boa notícia disso tudo? É que a consumação dos séculos não chegou ainda. Ele continua com a gente. E o dia que chegar, nós estaremos com Ele em glória. Então, de qualquer jeito, nós estaremos junto com Ele. Que nós venhamos, então, nos posicionar com essas palavras, com essa mentalidade, com essa atitude de, ei, eu estou ao lado do time que ganhou, ou melhor, presta atenção, eu estou do lado do time que já ganhou, eu estou do lado do time que está ganhando e eu estou do lado do time que vai continuar ganhando. É nessa mentalidade que nós precisamos nos mover. Mas pastor, eu não sei o que falar, eu não sei como falar, eu não sei como me comportar, eu não sei o que fazer. Deixa eu te falar uma coisa. Tem algo que o Espírito Santo ele faz nas nossas vidas. Lucas 21, 15. Eu colocarei as devidas palavras na vossa boca e vos concederei sabedoria, a que não conseguirão resistir ou contradizer todos os que vierem a se opor a vós. Olha isso. Ele vai colocar as palavras certas na nossa boca. Ele vai colocar, sabe, orientação, sabedoria para a gente poder falar o que a gente tem que falar. E eu quero te contar um testemunho para encerrar essa questão de que muitas vezes nós não nos sentimos prontos, mas Deus está conosco. Primeira vez que eu tive que expulsar um demônio na minha vida. Eu nunca tinha lidado com um demônio e há anos atrás eu estava num culto Dunamis aqui em São Paulo e durante o culto eu comecei a ouvir um barulho meio estranho, uma pessoa rosnando e eu olhei para trás e pensei, cara, tem um cachorro aqui no culto, né? Cadê esse cachorro? Comecei a procurar o cachorro, eu não achava o tal do cachorro, quando eu olho para trás tinha uma jovem,
endemoniada atrás de mim, e ela tava com as mãos todas tortas, e ela vinha e falava assim, vou te pegar, e ela vinha olhando pra mim, e eu falei, meu Deus do céu, na hora eu sentei na cadeira, bem na pontinha da cadeira, sabe quando você tá sentado assim com as costas apoiadas, eu fui pra pontinha da cadeira, olhei pro lado, falei, meu Deus, e agora o que eu faço? Olhei pro outro, quando eu vejo do meu lado, eu tô falando que Deus é Deus de provisão, irmão, confia em mim, eu tava do lado de um jovem do Dunamis, chamado Eduardo Nunes, Dudu, a gente conhece ele aqui como Dudu, e o Eri, né, que a gente chama ele aqui de Eri, ele tinha acabado de chegar da África. Naquela semana ele tinha almoçado, jantado na minha casa, e ele falou assim, Cezão, todo dia eu expulsava demônio na África. 3 dias antes desse culto eu tô lá jantando com esse jovem e ele tá falando pra mim, todo dia eu expulsava demônio. 3 dias depois eu tô sentado no culto, ele tá do meu lado e tem uma endemoniada atrás de mim. Na hora, meu amigo, eu não sabia o que fazer. Tá bom? Eu estava vivendo isso aqui, eu não sabia o que fazer. Mas veio a palavra certa. Eu li na cara dele assim, provisão divina. Eu olhei pro Dudu e eu falei, estufei o peito, sentado na pontinha da cadeira, morrendo de medo, falei assim, Dudu, vai lá que você já sabe o que você tem que fazer. E naquela hora ele virou para trás, ele começou a ministrar aquela jovem, eu ali morrendo de medo, mandando mensagem para todo mundo da equipe de intercessão, mandando mensagem para todo mundo que estava podendo ajudar ali, né? Glória a Deus pela equipe de intercessão, de ministração, por todos que estão ali ajudando nos cultos, e foi um culto de libertação, foi incrível aquilo. E eu fui embora para casa, feliz, pessoas foram libertas, aquela jovem foi liberta, mas a minha interação com aquele momento foi uma interação meio distante. Isso daí é sábado à noite. Domingo à noite eu estou no culto aqui da minha igreja e acaba o culto, eu pego 2 jovens aqui e eu vou pro McDonald's. Estamos lá no McDonald's 3 horas da manhã. De repente eu viro para um deles e falo assim, cara, deixa eu te falar, ontem a gente estava no culto, ontem a gente estava num momento onde estava rolando um processo de libertação, uma jovem ficou endemoniada, e eu comecei a falar assim, e nós libertamos aquela jovem, e nós estávamos ali orando por ela, e nós fomos a fundo, e eu consigo ver Deus olhando assim, tipo, sério, César? Nós? Eu consigo ver o Dudu fazendo alguma coisa, mas você estava morrendo de medo sentado na beirinha da cadeira, e eu estava ali, naquele momento, sabe, me colocando numa condição como se eu tivesse sido protagonista de toda aquela circunstância. E aqueles 2 jovens olhando para mim falando, uau, que legal, glória a Deus, e eu, animal, e ela, rrr. Quando eu fiz assim, o menino estava na minha frente, ficou endemoniado, na hora ele olhou para mim assim, meio de lado, meio estranho, e eu olhei para a cara dele, eu falei, eu conheço esse olhar, eu conheço essa cara, tem algo errado, eu olhei para o outro menino que estava do lado, ele estava ali parado, brincando de estátua, ele ficou 40 minutos, enquanto eu libertava aquele jovem, ele ficou 40 minutos brincando de estátua, parado, ele olhava para mim, tipo assim, você não vai fazer alguma coisa? Era o olhar dele falando para mim, você não vai fazer alguma coisa? E eu pensando a mesma coisa, você não vai fazer alguma coisa? Resumindo, final das contas, eu tive que ministrar aquele jovem, foram 40 minutos para realmente libertar aquele menino. Eu olhei pro outro lado não tinha o Dudu, não tinha a equipe de ministração, de intercessão, não tinha ninguém, muito pelo contrário, só tinha eu. E aí que eu te falo, tá com medo? Vai com medo mesmo, o Espírito Santo tá com você. Eu não me sentia pronto, mas Deus estava comigo. Eu meti a mão no peito daquele jovem, falei, cara, se não tem cão caçar com gato, vai ter que ser comigo. E eu falei, eu te amarro em nome de Jesus, cala a boca em nome de Jesus, fica quieto em nome de Jesus, vai embora em nome de Jesus. Tudo que eu lembrava que eu já tinha visto da equipe de ministração, intercessão, libertação, fluindo para orar pelos endemoniados, eu comecei a libertar aquele menino e comecei a liberar e o Espírito Santo começou a conduzir, foi algo incrível que aconteceu, um processo de libertação no McDonald's, 3 horas da manhã, mas o mais incrível é que quando Deus faz algo nessa situação toda, é que Ele não faz algo somente em você, Ele faz em você, através de você e para as pessoas que estão ao redor, porque aquele jovem foi liberto, depois de todo um processo ali, ele levantou, eu comecei a conversar com ele, explicar a situação, ele começou a pedir perdão, se arrepender dos seus pecados, ele começou a fechar as brechas, mas depois que tudo isso aconteceu, foi incrível que o outro jovem que estava lá parado, estagnado por 40 minutos, ele olha para mim e fala assim, Cezão, cara, eu quero confessar os meus pecados porque eu não quero ficar desse jeito, cara. E naquele processo foi incrível, porque um jovem foi liberto, mas o outro também começou a confessar os seus pecados. Quando Deus faz algo em você, Ele faz através de você, Ele começa a atingir toda uma situação, pessoas ao redor. Porque quando Deus te liberta, Ele te liberta para você libertar pessoas. Quando Ele te abençoa para você também ser um canal de bênção. Sabe? Então, nós precisamos fluir dessa forma. Aquilo que Deus faz em nós, Ele quer fazer através de nós para as pessoas ao nosso redor. Não se esqueça, nem sempre você vai se sentir pronto, mas Deus
está com você. Ponto 3 dessa mensagem, temos uma retaguarda celestial. Fala comigo, eu tenho uma retaguarda celestial. Olha isso, abre a tua Bíblia comigo em 2 Reis, capítulo 6. Essa daqui é a última passagem que a gente vai ler hoje aqui. 2 Reis, capítulo 6, versículos 16 e 17. Respondeu ele quem? Deixa eu te falar aqui, é um momento em que Eliseu está junto com o servo dele, e Eliseu ele era um profeta, ele era servo de Elias, né? Você já conhece toda essa história, e agora Eliseu está à frente do seu ministério profético junto com outro servo, e ele falava o caminho que os inimigos de Israel iriam atacar. Se você voltar um pouco mais, aí você vai entender a história. E aí o rei inimigo de Israel estava falando, cara, tem alguma coisa errada. O que está acontecendo? Como é que esse povo sabe onde que a gente vai atacar? Estou aqui parafraseando e resumindo a história para você. E aí os servos do rei inimigo de Israel falam o seguinte, tem um cara lá do lado de lá que ele é um profeta, o nome dele é Eliseu, e ele sabe tudo o que o Senhor está falando nas suas estratégias, porque o Deus dele está revelando para ele. E aí então, esse rei fala assim, então vamos mandar um exército para capturar esse cara. E aí o que acontece? Um dia bem cedo, o servo de Eliseu, ele sobe ao monte para orar, para buscar a Deus, e quando ele olha, ele vê que o inimigo, né, o exército inimigo está vindo para pegá-los, e ele fica desesperado. E aí então, no versículo 16 de 2 Reis, capítulo 6, vem a resposta de Eliseu. Eliseu responde, não temas. Mesma coisa que Moisés. Olha como que a mentalidade desses caras acontecia. Não temas, porque os que estão conosco são muito mais do que os que estão com eles. Eu quero te falar uma coisa, não tema ao coronavírus e à situação econômica e à pandemia tudo, porque aqueles que estão conosco são muito mais do que os inimigos que estão vindo contra nós. Pode ter certeza disso. Pode ter certeza. 1/3 dos anjos caíram, 2/3 estão do nosso lado. Não se esqueça disso. E Eliseu orou e disse, ó Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que ele veja. E aí então o Senhor abriu os olhos do moço e ele viu. O servo de Eliseu teve os seus olhos abertos e ele começou a enxergar além daquela circunstância terrena, além daquele mar de impossibilidades, além daquela circunstância que ele estava enfrentando, que era uma adversidade. E aí então ele continua, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Olha que incrível. Talvez os nossos olhos naturais estão apontando uma realidade triste, difícil, mas os nossos olhos espirituais precisam estar abertos para nós enxergarmos que existe uma retaguarda celestial junto com cada um de nós. Existem cavalos e carros de fogo ao nosso redor. Existem os anjos do Senhor, que nem eu falei, 2/3 estão junto com a gente. Não se esqueça que para você viver toda essa circunstância que nós estamos aqui passando hoje, no mundo, nós precisamos ter um entendimento que nós temos uma retaguarda celestial. Então não se esqueça dos 3 pontos que eu falei hoje para você. Deus nunca se atrasa, nem sempre você vai se sentir pronto, mas Deus está com você e nós temos uma retaguarda celestial. Eu oro agora sobre a vida de cada um de vocês, que esses 3 pontos, eles venham ser verdade e realidade sobre a vida de vocês. Que tudo aquilo que vocês estão enfrentando, independente da tua circunstância, eu não quero nem só trazer esse ponto todo de pandemia, porque existem questões financeiras, existem questões de saúde, questões ministeriais, profissionais, tem muitas áreas, relacionamentos, tem muitas áreas da nossa vida que eu quero trazer essas verdades agora para vocês. Deus nunca se atrasa, acredite nisso, Ele está junto com você, talvez é hora de você marchar. Faça alguma coisa. Nem sempre você vai se sentir pronto, mas Ele está com você. Que isso venha a ser também uma verdade, que você venha sentir Ele agora, onde você estiver, de maneira física. Feche os teus olhos. Feche os teus olhos, abre a tua mão, aí onde você estiver.
Eu oro agora, Espírito Santo, se mova de maneira sobrenatural sobre essas pessoas que estão assistindo esse vídeo. Vem agora e toca. Alguns de vocês vão começar a sentir a mão de vocês esquentando, pegando fogo, uma eletricidade correndo no corpo de vocês. Isso daqui é a manifestação sobrenatural da presença do Senhor. Ele está com você. Você talvez nem se sinta pronto, mas Ele continua com você e Ele está agora aí se manifestando de maneira sobrenatural. Alguns estão sentindo um calor muito forte no seu corpo. Uns estão começando a sentir talvez um tremer, um chacoalhar no teu corpo. Isso daí é a presença manifesta de Deus, o Espírito Santo tocando a sua vida. Em nome de Jesus, intensifica isso, Senhor. Intensifica e continua levando cura para essas pessoas, cura na alma, cura também física. Você que tem alguma dor, coloque a mão sobre a tua enfermidade. Talvez você está com alguma dor no ombro, no joelho, nas costas. Eu quero orar por vocês, declarando cura. Senhor, eu oro agora declarando cura, saúde, vida e vida em abundância sobre cada um agora desses que estão assistindo o vídeo, que estão enfermos. Eu declaro sangue poderoso de Jesus em cada célula desses corpos, trazendo restauração. Em nome de Jesus, estabelece o teu reino, o teu padrão, a forma como o Senhor criou para esses músculos, tendões, articulações, ossos, todo o sistema do corpo dessas pessoas, que eles sejam agora, sistema imunológico também, em nome de Jesus, que seja tocado pelo sangue poderoso de Jesus e que haja cura, que haja uma blindagem divina sobre cada uma dessas vidas, em nome de Jesus. E eu declaro também sobre a vida de cada um aqui, que vocês têm uma retaguarda celestial. Nunca se esqueçam disso. Peça para Deus abrir os teus olhos, o teu entendimento, para você conseguir enxergar, assim como o servo de Eliseu enxergou. Naquele momento, os cavalos e carruagens de fogo, eles estão ao nosso redor. Eu declaro tudo isso em nome de Jesus. Que vocês tenham uma semana abençoada. Eu espero ter compartilhado algo ao teu coração. Divulga também essa mensagem para o máximo de pessoas possível. Se você também quiser acompanhar um pouco mais das minhas redes sociais, fique à vontade para acessar o Instagram, @CésarBianco. Foi muito bom poder ter gravado esse vídeo para vocês. Eu espero que realmente tenha sido uma palavra que toque o teu coração e transforme a tua vida. Muito obrigado em nome de Jesus. Deus te abençoe.